especial para nós, porque Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos na sua casa. Além disso, de ser um culto da família, eu sei que muitos irmãos viajaram nesse final de semana por causa do feriado prolongado, mas hoje também nós vamos ter aqui no final um momento de oração por aquelas pessoas que são doadoras. Nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus pela vida das pessoas que fazem doação de sangue. Então nós estamos num culto também de ação de graças pela vida daquelas pessoas que têm doado sangue e que tem sido tão abençoadora para tantas pessoas necessitadas. E também quero orar por aquelas pessoas que trabalham no Hemominas, né? Até estou vendo aqui agora só por enquanto a Magna mesmo, né? Mas nós vamos estar orando por essas pessoas que também doam sangue e por aquelas que estão trabalhando ali no Hemominas. Aqui, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, porque eu quero ler esse texto da Palavra de Deus com você. Nessa noite eu quero pensar um pouco sobre essa passagem com você. Por quê? Porque nós estamos aqui hoje celebrando o nome do Senhor e num momento também de ação de graças, e nenhuma pessoa fez uma doação maior do que o nosso Deus. Em João 3,16 a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém fez uma doação maior do que o nosso Deus. Ele doou a vida do seu Filho, e o seu Filho doou o seu sangue para que você e eu pudéssemos ter reconciliação, comunhão restaurada com o Pai. Então o maior doador que eu conheço é o Senhor, é o nosso Deus, é o seu Filho, que tem nos doado de todas as coisas através da sua vida e também nos reconciliou através da sua morte e ressurreição. E eu quero falar então sobre o amor. Nada maior do que o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, e só alguém que ama é capaz de doar, só alguém que ama é capaz de se entregar. Então veja o que diz 1 Coríntios 13, vamos ficar de pé? Você vai ficar sentado um pouquinho? Vamos ficar de pé, eu quero ler com você esse texto que a maioria de nós conhece. Aqui em 1 Coríntios 13 a Bíblia diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor,
estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Ainda de pé, vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor nesse momento o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que está neste santuário. E eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, repreender todo o ataque do diabo contra a vida, a casa, a família de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui agora. Nós repreendemos, ó Deus, toda ação do maligno para roubar essa palavra do coração, para distrair a mente, para trazer, ó Deus, sonolência. Pai, nós estamos repreendendo toda ação desses espíritos que se levantam para impedir o crescimento do teu povo. Que haja, ó Deus, despertamento, que haja, meu Deus, entendimento, que haja, meu Deus, da tua parte, uma mudança no coração de cada um de nós, para que nós possamos vivenciar aquilo que lemos na tua palavra, que possamos viver em família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa comunidade como igreja, possamos viver uma vida em amor na tua presença. É no nome de Jesus que oramos, amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela trata sobre o amor, porque uma pessoa, quando ela ama, ela é capaz de fazer doações extraordinárias, inclusive da própria vida. A Bíblia nos diz que Deus nos amou, que Cristo nos amou, que o Espírito Santo nos amou, e por isso esse amor de Deus levou com que Jesus viesse a esse mundo, fosse à cruz, derramasse o seu sangue, fizesse a doação do seu sangue, para que houvesse perdão para os nossos pecados e reconciliação com Deus. E depois o apóstolo Paulo, ele escreve esse capítulo todinho para falar do amor, e ele descreve como é o amor na prática. Porque hoje a gente tem muita gente falando de amor, a gente tem muita gente fazendo poesia sobre o amor, mas nós percebemos que as pessoas não estão mais vivenciando o amor na prática. Hoje nós percebemos uma grande intolerância entre as pessoas da própria família, dentro do próprio casamento, nos relacionamentos profissionais, em todas as áreas. E o apóstolo Paulo então escreve esse texto de 1 Coríntios tratando do amor, mas ele vai tratar do amor de uma maneira prática. Ele não está falando de um amor teórico, ele não está falando de um amor que seja apenas espiritual, ele está falando que esse amor, ele tem atitudes concretas e práticas na vida. Então veja o que ele diz. Ele começa dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. O que ele está dizendo aqui é que nós podemos ser comunicadores fantásticos, que você e eu podemos saber nos comunicar bem com as pessoas, que nós podemos ser poliglotas, nós podemos falar vários idiomas, podemos falar até mesmo, ele diz aqui, a língua dos anjos, mas se não tiver amor, ele está dizendo aqui, ainda que eu tenha essa facilidade incrível para me comunicar com os outros, se eu não tiver amor, ele diz, nada serei, eu serei miseravelmente infeliz. E no verso 2 ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e ele diz aí, e toda a ciência. Veja que neste verso ele aí descreve 3 níveis da ciência. O apóstolo Paulo está descrevendo 3 níveis da ciência. Ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar. A primeira ciência é a ciência do futuro, é o dom de profetizar, de dizer o que vai acontecer, é o dom de ter a visão de coisas mediante a intervenção de Deus, nos revelando os acontecimentos futuros. Essa é a primeira ciência, a ciência do futuro. Ele descreve o segundo nível de ciência, que é descrito aí no verso 2, que se relaciona com o mundo dos mistérios. Ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, de conhecer o futuro, de saber o que vai acontecer lá na frente, e ainda que eu conheça os mistérios, aqui, mistérios é aquilo que se relaciona com coisas mais profundas da filosofia,
que não estão ao acesso de todas as pessoas. Ainda que a pessoa conheça o futuro, ainda que a pessoa conheça e discirna os mistérios, aí ele caminha para o terceiro nível da ciência, que é aquele que tem a ver com a sabedoria. E ele diz aí que você e eu podemos saber e conhecer e explorar as coisas, e podemos ter um entendimento técnico e científico, dominar o conhecimento e o saber humano, mas sem amor, ele diz, nem o conhecimento do futuro, nem o conhecimento dos mistérios, e nem a sua capacidade de adquirir conhecimento, sabedoria humana, intelectualidade, sem amor, ele diz que isso é nada. Ele diz que sem amor nada disso adianta, nada disso tem um resultado prático para mim e para a sua vida. Todo o seu conhecimento científico, todo o conhecimento filosófico, todo o conhecimento técnico e psicológico que você possa alcançar ao longo da sua vida, sem amor, vai aprofundar ainda mais a sua infelicidade. Eu não sou contra o conhecimento, eu não sou contra a educação, mas nós temos aqui diversos professores, inclusive. Mas se você quer encontrar pessoas infelizes, é só você ver esses acadêmicos que temos nas faculdades. Gente cheia de conhecimento, gente cheia de entendimento científico, tecnológico, mas profundamente infeliz. Por quê? Porque não conhece o amor. Porque não conhece Deus. Deus disse sobre si mesmo, Deus se revelou na sua palavra, diz assim, eu sou o amor. Deus disse, Deus é amor. E se a pessoa não ama, se a pessoa não conhece a Deus, ela também não é capaz de amar. E não sendo capaz de amar, ela enche a cabeça de conhecimento sobre o futuro, ela enche a cabeça sobre conhecimento de mistérios. É por isso que essas seitas que trabalham com o ocultismo fazem tanto sucesso. As pessoas vão enchendo o coração e o entendimento de mistério, vão enfiando a cara nos estudos. Nada contra o estudo, você tem que estudar, deve estudar, mas enche a cabeça de ciência e o coração fica vazio de amor. São cada vez mais infelizes. Paulo diz, sem amor você vai aprofundar ainda mais a infelicidade no seu coração. Se não tiver amor, todo conhecimento do futuro, todo o mistério, toda a ciência, ele diz, nada disso se aproveitará. E o texto continua dizendo no verso 2 aí o seguinte, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes. Aqui é descrito aquele indivíduo que acredita nas possibilidades. Aqui ele fala daquela pessoa que nenhum obstáculo que a vida coloca, que nenhuma dificuldade que se apresenta diante dela consegue desanimá-la. É aquele tipo de gente que crê sempre, que dificuldade nenhuma vai conseguir jogar essa pessoa para trás. Eu até parece aqui, quando Paulo fala sobre isso, não é? Sobre transportar montes, eu aqui quero até fazer uma brincadeira. Até parece que eu estou vendo a torcida do Galo. Eu acredito. É um grito do atleticano. Eu acredito. E esse grito aconteceu diante de uma impossibilidade, aonde o Galo foi campeão da Libertadores da América há muitos anos atrás, mas ficou famoso, porque diante da impossibilidade, diante da dificuldade, eles afirmavam a crença, a fé de que superariam, e de fato naquele momento o time do Galo ganhou aquele título tão importante. O que o texto diz é que você e eu podemos ser esse tipo de gente, que acredita, que não se entrega diante da dificuldade, que não abaixa os braços diante da crise. O texto diz que você e eu podemos ser esse tipo de gente, mas se em nós não houver amor, no realizar, no fazer, no construir, nada disso se aproveitará. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque toca a minha vida e a sua. Porque às vezes a gente faz tanta coisa na casa de Deus e não faz por amor, a gente faz constrangido. Muitas vezes a gente celebra as coisas na casa de Deus, não por amor, mas por constrangimento. Porque senão o pastor fala assim, olha, nós estamos precisando de gente para trabalhar. Aí o senhor diz assim, então vai eu mesmo. Mas aquele negócio que não vai movido pelo amor. Tem que realizar, não tem, então eu vou. Mas não vai por amor. Fazer as coisas sem amor é perder tempo. Paulo está dizendo aqui que aquilo que dá sentido à vida é quando você realiza as coisas com amor.
No verso 3, ele diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Sabe o que Paulo está descrevendo, irmãos? Paulo está descrevendo a generosidade extravagante. Interessante que as pessoas gostavam de usar essa expressão, extravagante, né? Paulo está descrevendo aqui a generosidade extravagante. O que ele está dizendo? Ele descreve aqui aquela pessoa que tem um desprendimento na vida, que tem uma abnegação na vida extraordinária, que pensa nos outros, que pensa nos desfavorecidos, que se preocupa com aqueles que estão excluídos, que ajuda aquelas pessoas que não têm nada, aquela pessoa que é capaz de se doar com tanta intensidade, que doa tudo o que possui, que se entrega ao resgate da solidariedade para com quem sofre de uma maneira extraordinária. Ele está tratando aqui dessa pessoa que é capaz de abrir mão de tudo em favor do outro, mas ele diz assim: se não tiver amor, se não for por amor, amor desinteressado, ele diz que nada dessas doações se aproveitará, porque ela não é movida, motivada pelo amor. A Bíblia nos diz que sem amor podemos falar a língua dos homens e até dos anjos. O arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel podem te entender perfeitamente diante dessa habilidade que você tem de falar a língua dos anjos. Mas se nós não tivermos amor, a Bíblia diz que nós seremos como um bronze, que nós seremos como um barulho seco, que nós vamos emitir sons secos, sem conteúdo, sem amor. Nós podemos saber todas as coisas, podemos mergulhar nos mistérios que ninguém conhece. Sem amor você pode ser o crente mais cheio de dom dessa igreja ou do nosso país, mas se você não tiver amor, nada disso vai ser proveitoso. Sem amor nós podemos dar o nosso corpo, ele diz, para ser queimado. Podemos pegar todos os nossos bens e distribuir aos pobres, mas nada disso terá um aproveitamento para a eternidade. Depois de fazer essa abertura introdutória, que não é o meu sermão, Paulo agora passa para uma realidade prática do amor muito séria. Preste atenção, porque dos versos 4 ao 8, ele descreve como é o amor na prática. Ele descreve como é o amor quando ele sai da teoria, quando ele sai da poesia, quando ele não está apenas nas letras ou nos verbos e nas palavras que nós liberamos pela nossa boca, mas ele descreve o amor na prática quando ele ganha carne e osso, quando ele ganha concretude. E como é que ele descreve o amor na prática? Veja, em primeiro lugar, o verso 4 diz, e ele diz aí, que o amor na prática é paciente. Diga para quem está do seu lado assim: o amor é paciente. Olha aqui para mim. Acabou as desculpas, acabou a conversa fiada. Na prática, o amor é paciente. Mas o que nós vemos mais hoje é que nós somos pacientes até um determinado momento, porque chega uma hora em que até mesmo os mais pacientes costumam virar a mesa. Mas o amor, ele diz aqui no verso 4, que o amor na prática é paciente. Aí você começa a pensar no seu casamento. Você que é filho, começa a pensar no seu relacionamento com o papai e com a mãe. De vez em quando eu estou lá em casa fazendo uma coisa assim: ô pai, não aguento esperar não, você não entende não, daqui, deixa. Não tem paciência nenhuma comigo, porque ele já acha que eu sou de uma geração bem velha.
Não tem. É sério. Eu fui hoje moer um café. Na verdade, meu filho falou assim: pai, cadê o café? Eu falei: não, tem um café ali, tal, né? Aí ele pegou a fazer, eu pegou aquela maquininha que você me deu, Eric, para poder moer o café, né? Lembra de mim sempre naquele café bom, viu, Eric? Ele pegou a maquininha, ele falou: não, pera aí, deixa eu te mostrar um negócio aqui, porque senão, eu conheço meu filho, ele ia botar uma colher, bater, eu falei: não é uma colher, bota 5, enche o negócio, bate. Aí quando tá batendo, deu uma sacudida assim, eu: seu pai, tem a dor, pelo amor de Deus, vai estragar a máquina do negócio, você tá sacudindo o negócio, não, para não agarrar, né? Sem paciência. O amor, prática, é paciente. Então pensa aí, como é que você está com essa mulher que você tem do seu lado, que é casado com ela? Está sendo paciente? Você, mulher, está sendo paciente? Não adianta se argumentar: ah, pastor, porque o senhor não conhece, o senhor não sabe. Não é comigo, o seu negócio aí agora é com Coríntios 13, de 4-8. Agora é com quem é amor, que é Deus. Ele diz que na prática o amor é paciente. Espera aí. Ah, tá, eu já ia pulando um texto aqui. Em segundo lugar, no verso 4, ele diz que o amor, na prática, é benigno. Outra qualidade do amor na prática é que ele é benigno. Você sabe o que é ser benigno? O amor, ele diz na prática, o amor é bondoso, o amor é cortês, é prestativo no tratamento com os outros. O amor é essencialmente bom. E você conhece alguém 100% bom? Você conhece alguém 100% bom? Muito prazer, é o amor. O amor é 100% bom, como diz o mineiro do interior. Essa é outra qualidade do amor na prática, é ser benigno, bondoso, que olha sempre com um olhar de generosidade. E quantas vezes a gente perde a bondade, perde essa capacidade dentro de casa, na convivência um com os outros, no ambiente de trabalho, em qualquer outro, até na igreja, a gente costuma perder essa capacidade de ser benigno, bondoso com aquele que falha com a gente. Em terceiro lugar, o verso 4, Paulo diz que o amor, ele não arde em ciúmes. Aqui eu não vou nem gastar tempo, mas será que todos os homens e todas as mulheres concordam com isso? Que o amor não arde em ciúmes? Dá para concordar? Porque eu ouço um monte de gente dizer assim: não, porque todo relacionamento tem que ter aí a pessoa quer diminuir a gravidade, né? Tem que ter um pouquinho de ciúme, porque senão não é amor. Ciúme é falta de confiança em você mesmo. Ciúme é falta de confiança no seu cônjuge, na pessoa com quem você tem tido uma convivência, um relacionamento. Ciúmes, isso não faz parte da convivência de Deus. A Bíblia diz que Caim matou Abel por causa dos ciúmes. Uma pitadinha de ciúmes destrói o seu relacionamento, arruína a sua casa. Paulo diz que o amor não arde em ciúmes, porque a pessoa enciumada, ela fica fervendo por dentro, ela fica ardendo por dentro, ela fica descontrolada por dentro. É por isso que a gente vê essas estupidez constantes aí na rua, a moça voando com aquelas unhas de gel, que as unhonas de 2 quilômetros, sabe? Você vê aí, o cara está ciumado, porque está enciumada. Irmão, nada contra a unha de gel, eu só fiz uma brincadeira. Mas está lá o cara todo arranhado, estava enciumada. A Bíblia diz que o amor na prática não tem ciúmes, ele confia. Em quarto lugar, ele diz aqui que na prática o amor não se ufana. A gente lê a Bíblia, mas não sabe o que significa a expressão ufanar. Ufanar é vangloriar-se. Ou seja, ele diz aqui que o amor na prática não se ufana. Ou seja, é aquele indivíduo que é bom no que faz, mas nem por isso fica se vangloriando, não fica dizendo glória a mim, bendito seja o meu nome. A pessoa que ama, ela não se vangloria.
Em quinto lugar, no verso 4, Paulo diz que na prática o amor não se ensoberbece, ou seja, o amor não é arrogante, não é vaidoso, no sentido de ser soberbo. Em sexto lugar, no verso 5, ele diz que na prática o amor não se conduz inconvenientemente, preste atenção, ele diz que o amor sabe onde está e o que falar, e aquilo que, diante do que ele deve ficar calado. Quem nunca foi inconveniente? Quem nunca foi inoportuno na vida? Será que existe alguém? Quantas vezes a gente foi inconveniente? A gente estava aborrecido e acabou liberando uma palavra inconveniente na direção do nosso marido, na direção da nossa esposa, em relação aos filhos, ou o filho com o pai e com a mãe. Foi inconveniente. E essa geração mais nova, quando é contrariada um pouquinho, já sabe como é que fala, né? Só que a primeira coisa que costuma falar, né, com relação ao pai, ser bem conveniente, né? Você não me ama, você não gosta de mim, porque o pai do fulano deixa ele fazer, é porque lá não tem cuidado, aqui tem ordem, lei, princípio, valores, e acabou. Mas essa geração nova diz um monte de coisa inconveniente, porque quando ela vê algumas restrições para guardar ela e protegê-la, ela diz que não é amada. E aí, diante de uma contrariedade, libera uma palavra inconveniente, que fere, que machuca, que prejudica. Em sétimo lugar, no verso 5, Paulo diz que o amor não procura seus interesses. Olha na prática, isso é prático. O amor é altruísta, o amor pensa nos outros. Vocês mães, é impressionante, né? De vez em quando eu fico meio invocado com isso aqui lá em casa. A Lu faz uns cortes gostosos, ela fala assim: ó, isso aqui é pro Davi, isso aqui é pro Felipe. Eu fico olhando assim pensando: e para mim? Ela não fala para mim. Eu falo assim: mas gente, eu penso, agora você vai ficar sabendo. Eu penso assim, eu pago a conta, eu compro o negócio, é Davi, e eu fico olhando assim, e aí ela bota a menor parte, se é um bombom, irmão, que é bombom, por quê? Porque o amor de mãe é um negócio sério, né? Sempre procura o bem do filho, o melhor para o filho, porque o amor é assim. O amor, ele não procura o seu próprio interesse. De vez em quando eu vejo uma crise aí na vida de um de outro dentro do casamento, porque agora essa sociedade moderna e sem Cristo é um negócio sério, porque eu tenho que pensar na minha felicidade, eu não posso me anular nesse casamento, eu pensei a vida inteira nos outros, agora eu vou pensar em mim, eu preciso me realizar na vida. Eu nem sei para que casou, a criatura devia ter ficado solteira, sozinha, isolada. Isso é egoísmo máximo. Porque quando a gente decide casar, por exemplo, a gente já compreende que vai ter que abrir mão de um monte de coisa, que a gente vai ter que renunciar a um monte de coisa, que a gente vai ter que rever um monte de situação. Paulo diz que na prática o amor não procura os seus interesses. Em oitavo lugar, o verso 5, ele diz que o amor na prática, ele não se exaspera. Segura essa daí: não se acende em ira. O amor não fica, ele diz, irritado, não fica dizendo: hoje ele me paga, hoje ela vai ver o que é bom para a vida dela. Ele está dizendo aqui que o amor na prática não se exaspera, não fica irado, não fica enfurecido. Eu me lembro que na década de 70, o Doc Street, desculpa aí os mais novos, matou a Leila Diniz, você lembra? Os que têm aí 50, 60 anos, os mais novos não vão lembrar de nada disso. Mas ele matou
segundo a notícia do jornal, você lembra qual foi a notícia? Ele matou por amor. Aonde já se viu isso? Alguém matar por amor? Olha, ele matou o objeto do amor. Isso é uma estupidez da sociedade secular. Isso é uma loucura. A Bíblia diz e afirma para mim e para você que o amor não se exaspera, não se acende em ira. Em nono lugar, o verso 5 diz que o amor não se ressente do mal, o amor não fica amargurado, ferido, o amor não é vingativo. Paulo vai descrevendo o amor na prática. Em 10º lugar, o verso 6, ele diz que o amor, na prática, não se alegra com a injustiça. O amor é justo em qualquer circunstância. Para o verdadeiro amor, Paulo está dizendo aqui, a injustiça contra qualquer um vai ser sempre injustiça, ainda que esse qualquer um seja um ser desprezível. Mas o amor não se alegra com a injustiça. Em 11º lugar, no verso 6, Paulo diz que o amor na prática, ele se alegra, ele diz aí, regozija-se com a verdade. O amor é honesto e verdadeiro em todo o tempo. E aí, depois de descrever essas coisas, depois de falar dessas primeiras características práticas do amor, Paulo descreve a parte mais difícil do amor. Em 12º lugar, o verso 7, ele diz aí que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo está dizendo que na prática o amor aguenta firme as dificuldades, sofrendo os danos. Ele diz o amor tudo crê, porque o amor sempre dá mais uma chance à pessoa. O amor, ele diz, tudo suporta, suporta tudo, e ele diz nos momentos mais difíceis, e ele termina dizendo, o amor jamais acaba. Será que você conhece alguém, algum ser humano, que encarne 100% dessa descrição do amor apresentado aqui pela palavra de Deus? Você pode dizer que seu marido ou que a sua esposa encarna 100% dessa descrição? Seus filhos vivem isso? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos? O que a palavra de Deus está dizendo, meus amados, é que só o amor é capaz de nos fazer pessoas realizadas, felizes. Esses dias eu estava levando o Felipe para a faculdade, agora esses dias atrás, e quando eu dobrei a esquina ali do cemitério, eu vi um negócio que tinha muito tempo que eu não via. Eu vi uma macumba na esquina do cemitério, para Pomba Gira Rainha, rosa, champanhe. Aliás, eu nem tinha visto, foi ele que falou, pai, você viu ali? Aí eu olhei, falei, tá ali mesmo. Você sabe o que a pessoa estava fazendo? Deixa eu te dizer, você pode fazer até despacho nas esquinas, como alguns de fato fazem, como essa pessoa fez, que eu não sei quem era, mas isso não vai fazer ninguém amar ninguém. Alguém pode até pensar assim, eu vou fazer um despacho ali na esquina para destruir o casamento do fulano, porque aquele homem vai ser meu. Isso pode até acontecer. Você pode até ter o marido da sua vizinha, mas nunca vai ser amada e nunca vai saber o que é amor de verdade. Porque o diabo, ele vai até ajudar essa pessoa que faz um despacho ali na esquina a ter uma paixão desenfreada. Mas o diabo jamais fará com que a pessoa experimente um amor verdadeiro e sublime, porque só Deus é amor. Ou o amor vem de Deus, ou ele não vem de lugar nenhum, querido. E tem muita gente aí acreditando nessas coisas, fazendo despacho na esquina, para ver se consegue prender o amor da sua vida. Porque é só quando o amor de Deus nos invade, é que nós conseguimos satisfação na vida, mesmo fazendo massa e aprumando o tijolo. É só quando o amor de Deus, ele invade o nosso coração, é que a gente tem alegria de ser professor, ainda que ganhando um salário miserável. É só quando o amor de Deus, ele invade o nosso coração, é que a gente consegue, por exemplo, ser uma boa cozinheira, fazer aquela comida maravilhosa, deliciosa, gostosa, mesmo sabendo que ninguém vai te elogiar, depois de você ter matado a fome de todo mundo.
É só o amor que faz esse negócio. E por último, para concluir, Paulo diz aí no verso 11 o seguinte: quando eu era menino, falava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha, irmãos, quando eu era menino, e quando você também era menino ou menina, não é? Você e eu falávamos pelos cotovelos. Eu estava sentado aqui, gente, não tem nada que pague essa inocência da infância. A Laura sentou aqui comigo, aqui do lado, Elix, e ela começou a falar assim: pastor, eu já estava com saudade da igreja. Eu falei assim: eu também já estava com saudade de você, vocês estão ficando muito em casa. Ela falou: você sabe, pastor, olha, irmãos, que coisa bacana, você sabe, hoje o Theo está fazendo aniversário. Aí eu já fiz cálculo assim: é mesmo? E o louvor acontecendo, você tem que dar atenção, porque senão fica chateado. O que foi? Ele está fazendo 9 meses. É 9 meses mesmo? 9 meses. Pastor, hoje eu fiz o presente de aniversário dele. Falei: você fez? O que você fez? Eu peguei uma banana, eu cortei a banana e botei danoninho na banana para ele. Oi, irmãos, eu estava morrendo de rir aqui, ela me contando aquilo com uma... Falei: mas que bom que você é tão inteligente. Gente, não tem nada mais bacana do que essa inocência de criança. Paulo diz que a gente tem que amar como uma criança ama, de maneira inocente, despretensiosa. E ele diz: quando eu era criança, eu falava como criança, falava pelos cotovelos, falava tudo. Outra criança que entrega tudo é o Tarcísio, mas do Arnon, mas da Dantiele. Ele me dá relatório da semana todinha. Quando chega o momento da oferta aqui, que não sou eu que estou fazendo, ele pede para vir do meu lado. Aí ele senta do meu lado e ele começa a me contar o que fez, que foi para a roça, que capinou com o pai, que jogou produto no café. E ele vai entregando o relatório todinho da família. Falou: vocês tomam cuidado, que eu vou ficar sabendo tudo com ele. A inocência da criança. E Paulo está falando que a gente tem que amar e viver a vida com essa leveza, com amor de criança. Quando a gente é criança, a gente fala pelos cotovelos, a gente fala como menino, a gente sente como menino. Mas hoje, irmãos, eu sou um adulto, hoje eu sou um pastor, e toda aquela lógica infantil, boba de garoto, passou. Você, meu amado, você, minha querida, nós fomos vocacionados por Deus para amar de maneira bonita, amar de maneira limpa, amar de maneira adulta, amar o mais próximo possível de Deus. Você não foi vocacionado para viver a sua vida amargurado, fechado, angustiado, duro. Você foi feito para amar. Você não foi feito para ficar uma vida completamente insatisfeito, constantemente insatisfeito com as coisas. Não, você foi feito para amar. Deus te criou a sua imagem e semelhança, e a Bíblia diz que Deus é amor. A palavra de Deus diz no verso 13, e eu termino, diz aí: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, porém o maior destes é o amor. Esta é a grande vocação da vida das pessoas. Nem todo aquele que tem fé ama, mas todo aquele que ama tem fé. Nem todo aquele que tem esperança ama, mas todo aquele que ama tem esperança. E Jesus conclui, eu termino com as palavras de Cristo. Jesus conclui dizendo lá em João 13, verso 34, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E aí Jesus diz algo extraordinário em João 13, 34: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. As pessoas vão conhecer que você é discípulo de Jesus porque você tem a Bíblia na ponta da língua. As pessoas vão saber que você é discípulo de Jesus porque você não passa batom, não usa brinco, só anda de saia. As pessoas vão saber que você é discípulo de Jesus porque você tem uma postura moral irreparável. Não, olha o que Jesus diz:
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Você sabe por quê? Porque se você e eu formos invadidos de verdade pelo amor, não haverá conduta imoral, não haverá palavra inconveniente, não haverá amargura, rancor, não haverá azedume no coração, não haverá descontentamento na alma, porque o amor cura, o amor é o próprio Deus, Deus é amor, e a presença de Deus cura, restaura, melhora, transforma, faz as coisas serem bacanas. Vamos ficar de pé e vamos orar? Nessa noite, nós vamos orar, mas eu quero orar por duas situações. Nós estamos aqui hoje para um momento de ação de graças pela vida dos doadores de sangue,